Em entrevista essa semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a independência do Banco Central, abre aspas, é uma bobagem, fecha aspas. Ele ainda questionou a inflação e a taxa de juros que estão elevadas. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, fez comentários sobre essas críticas e disse que parte da desinflação dos últimos meses decorreu do corte de impostos sobre combustíveis e energia elétrica. Campos Neto também reforçou que a independência do Banco Central foi aprovada pelo Congresso em 2021 e chancelada pelo Supremo Tribunal Federal. Para a gente discutir esse assunto, a gente vai chamar para a conversa o ex-ministro da Fazenda, Amailson da Nóbrega. Tudo bem, ministro? Me ouve? Estou te ouvindo, Tainá. Tudo bom? Tudo jóia. Ministro, bom, eu queria que o senhor começasse, claro, comentando essa frase do presidente Lula nessa entrevista desta semana à Natuzaneri na Globo News, quando, de alguma forma, coloca em xeque seu entendimento sobre a independência do Banco Central. Olha, claro que é um erro do Lula, né? A independência do Banco Central não é nenhuma bobagem. Se assim fosse, os países ricos, todos eles, têm Banco Central independente. Alguns há muito tempo, por exemplo, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, tem sido independente desde sua fundação em 1913, portanto, há mais de um século. E se isso fosse bobagem, todos os dirigentes de países ricos, os de agora e do passado, são bobos, né? Isso não é verdade, né? A independência formal do Banco Central, a experiência mostra, ela é favorável ao desenvolvimento, porque ela reduz incerteza, porque reduz volatilidade, porque reduz a taxa de juros e assim por diante, né? Outra coisa que o Lula falou é que o Meirelles, na época dele, seria mais independente que o Campos no momento. Também outro erro do Lula, né? O Meirelles podia ser demitido. O Campos não pode ser demitido, a não ser por falta grave e sob decisão do Senado Federal. O, o Lula, inclusive, no período em que estava o Meirelles lá no Banco Central, ele chegou a considerar a hipótese de demitir o Meirelles, né? Todo mundo se lembra, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, convenceu o presidente da conveniência de demitir o Meirelles, escolheu um substituto, que seria o economista Luiz Gonzaga Beluso, e na hora que foi apresentar o Beluso para o Lula, ele desistiu da demissão, que não fez muito bem, né? O Meirelles, no governo dele, foi uma peça fundamental para aproveitar o ambiente positivo que vinha do boom de commodities na China, né? Portanto, eu diria que o presidente ele poderia, digamos assim, consertar isso, né? Ele tem como, ele é habilidoso, né? Mas ele chegou em certezas, né? A Bolsa caiu, foi preciso que o ministro das Relações Institucionais, o Padilha, Uhum. fazer um Twitter, no fundo, desmentindo o Lula, né? Porque ele falou que o presidente não pensa em mudar a independência do Banco Central, até porque não podia, o Congresso não aprovaria isso, né? E realçou o fato de, no período dele, o Banco Central ter tido uma independência de fato, né? Durante a campanha, ministro, eu me lembro que cobri a campanha do presidente Lula como repórter carrapato, tive ali junto dele dos ministros. Essa era uma questão que surgia a todo momento, né? O entendimento de Lula, o respeito que ele daria à autonomia do Banco Central e sempre, não ele, mas os seus interlocutores cuidavam de vir a público para dizer que o presidente, se eleito, respeitaria a independência do Banco Central. A gente está vendo, talvez, uma mudança no tom. Por que, na sua avaliação? Olha, isso não tem nenhuma explicação, né? Talvez gente do PT esteja querendo fazer a cabeça do presidente da República, porque os economistas do PT, os mais radicais, jamais aceitaram essa ideia de independência formal do Banco Central. Muitos professam a ideia de que o Banco Central é um instrumento do governo que deve reduzir a taxa de juros, porque a taxa de juros mais baixa promove o desenvolvimento. Isso é uma visão errada, como se sabe, né? Se o Banco Central reduzir a taxa de juros quando a inflação ainda está em nível elevado, isso vai gerar uma queda de confiança. A queda de confiança acarreta uma fuga de capitais do Brasil, que produz uma desvalorização de câmbio, que afeta os preços, que influencia a inflação. Portanto, uma eventual intervenção do presidente Lula, ele não tem esse poder, é bom que se diga, né?
seria muito ruim para a economia brasileira. E não é preciso muito longe, nós temos o exemplo da Turquia, né? O presidente da Turquia, o Erdogan, ele botou na cabeça que juros baixos é que produz o desenvolvimento da economia. E ele fez uma intervenção do Banco Central da Turquia, mandou baixar a taxa de juros, o Banco Central baixou a taxa de juros. O que é que aconteceu? A inflação na Turquia está agora acima de 60% ao ano, prejudicando, sobretudo, os mais pobres. Isso aconteceria no Brasil também, se houvesse uma intervenção dessa natureza. Eu acho que não vai ter. Eu acho que em algum momento, inteligente como é o Lula, ele vai encontrar uma maneira, num discurso, numa reunião, né, de desmentir ele próprio e fazer fileira com, inclusive, gente de seu governo que acha que a autonomia formal do Banco Central é boa para a economia brasileira. Certo, agora, ministro, o senhor bem pontuou da necessidade, talvez, depois dessa fala considerada pelo mercado, inclusive com a reação que a gente viu em consequência desastrosa, de uma reparação vinda do próprio presidente eleito. Reparação essa que, pelo momento, foi feita pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, num tweet, né? Qual é, de fato, a necessidade de um posicionamento mais claro sobre o entendimento dele, do presidente Lula, em relação à independência do Banco Central? Em primeiro lugar, o presidente tem que pensar melhor antes de falar sobre este assunto, né? Que o homem do povo ache ruim a independência do Banco Central, tudo bem. Que um economista heterodoxo ache ruim, tudo bem, faz parte, né? O homem do povo não tem educação para isso, e o economista heterodoxo tem visões do mundo distintas da maioria, né? Então, mas o presidente da República, que exerceu o poder por 2 mandatos, deveria saber que não poderia falar sobre isso, né? Há uma regra de ouro, digamos assim, Tainá, em termos de pronunciamento de autoridade. O ministro da Fazenda nunca fala sobre a taxa de juros nas proximidades de uma reunião do Comitê de Política Monetária. O presidente da República não avança opiniões sobre a autonomia do Banco Central, por isso põe em dúvida, né, a sua visão de mundo. Será que ele está querendo propor ao Congresso a derrocada da independência do Banco Central e o Brasil experimentar um retrocesso nessa área, né? Essas são questões que o presidente Lula tem que sopesar, que considerar, né? E, novamente, deixa-me repetir, ele é um político muito hábil, ele é alguém que ouve, provavelmente alguém vai dizer isso para ele, espero, né? Olha, é melhor nunca falar em independência do Banco Central. O senhor não ganha nada com isso. O país não ganha nada com isso. Ele é um político Enfim, experimentado, né, ministro? Já presidente 2 vezes, a gente acredita que isso ele mesmo. já sabe. Por isso que é surpreendente essa declaração que o presidente fez, né? Até eu achava até que no governo dele ele ia propor a independência do Banco Central, como fez o líder de esquerda britânico, Tony Blair, logo que venceu os conservadores, um dos seus primeiros atos foi propor a autonomia formal do Banco da Inglaterra. O Banco da Inglaterra, na prática, já era independente por mais de um século, mas não era ainda por lei. E foi o Tony Blair que fez isso. Eu achava que o Lula poderia fazer a mesma coisa e ele não fez. O que me surpreende novamente, porque agora ele começa a falar mal da independência do Banco Central. O senhor citou o posicionamento do Alexandre Padilha, vou colocar aqui para rememorar, então, para o nosso público que está acompanhando a entrevista com o ex-ministro Maílson da Nóbrega. Tão logo veio essa declaração de que a independência do Banco Central é uma bobagem. Na entrevista para a Globo News do presidente Lula, Alexandre Padilha se posicionou e disse que, como disse o presidente Lula na sua experiência de governo, ele deu plena autonomia ao presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Ele fez menção a Meirelles e até uma comparação com Campos Neto na entrevista. O presidente não vai mudar de postura agora, reforça Alexandre Padilha, ainda mais com uma lei que estabelece regras nesse sentido. A gente sabe, no entanto, que nem todo presidente é tão respeitoso quanto Lula. Logo, não há nenhuma predisposição por parte do governo de fazer qualquer mudança na relação com o Banco Central. O governo sabe que a política monetária e o papel de análise da macroeconomia do Banco Central são de extrema importância e também por isso a convivência respeitosa entre as instituições vai continuar sendo a ordem dessa gestão. Dadas as consequências, não é, ministro? O governo sentiu, logo veio a público se explicar. Essa comparação também com o Meirelles, para muita gente, foi até vista como uma indelicadeza do presidente Lula com Campos Neto. O senhor concorda?
Não, eu acho que não, acho que aí foi força de expressão, né? Ele quis mostrar que ele entende de autonomia do Banco Central e quis enfatizar, né, a sua atitude, foi o que foi a atitude idêntica adotada por Fernando Henrique Cardoso. Desde os governos do PSDB, o Banco Central tem tido autonomia na prática. O Lula quis enfatizar que ele fez isso também, né? Agora, importante também assinalar, Tainá, que essa declaração foi uma declaração muito forte. A Bolsa estava caindo muito, o dólar estava subindo. Depois dessa declaração, a coisa melhorou um pouco, né? Ou despiorou, como se diz no mercado financeiro. Não, a bolsa não voltou a subir, mas terminou a um nível muito menor de queda do que tinha sido quando se leu sobre essa declaração do presidente Lula. Ministro, mais uma vez agradeço a disponibilidade da conversa, ainda mais num sábado. Muito obrigada, espaço aberto sempre. Muito obrigado, Tainá. Muito obrigado pelo convite. Um abraço. Até.